Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. E agora com as notícias das medidas socioeducativas no Brasil. A Cidade On publicou no dia 18 de novembro que um agente e um jovem brigaram dentro da unidade da Fundação Casa de Ribeirão Preto e que os dois ficaram feridos. A Fundação Casa informou que a corregedoria da instituição instaurará uma sindicância para avaliar o ocorrido. E mais uma fuga foi registrada pelo Brasil, desta vez 4 jovens da unidade de internação masculina provisória de Porto Velho, Rondônia, que fugiram e não foram localizados pela Polícia Militar até a publicação dessa matéria, que foi do dia 20 de novembro, pelo Diário da Amazônia. Não foi divulgado como esses garotos fugiram. E no Rio de Janeiro, o Degase poderá fazer visitas virtuais para internos e internas diante de lei, aprovada e já publicada em Diário Oficial. Não pode substituir a presencial, exceto para esse contexto de pandemia. Foi publicado pelo Plantão em Foco no dia 17 de novembro. E agora, o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 23 de novembro. São 4.722 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 3.995 jovens, aplicados 4.674 testes, com 313 jovens confirmados com Covid-19, 5 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.084 ativos na Fundação no momento, e 1.092 casos, e 6 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 18 de novembro. Há 4.735 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 3.701 de servidoras e servidores, e 23 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, hoje nós vamos falar sobre a atuação do Judiciário com relação aos pedidos de encerramento das medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, no caso das adolescentes que estão gestantes. Nessas últimas semanas, o Boletim Casa Virada recebeu a notícia de técnicos e técnicas de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, que tem realizado pedidos de encerramento das medidas socioeducativas em meio aberto, então a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, para as adolescentes que estão aí em período de gestação, que vieram a acontecer durante esse período de pandemia. Uma das justificativas principais que os técnicos e técnicas relatam é que, por se tratar de adolescentes que estão gestantes justamente numa faixa etária que se trata de um período de desenvolvimento, se considera, portanto, uma gravidez de risco e, portanto, tem sido pedida as extinções das medidas. No entanto, de acordo com as denúncias, o Judiciário não tem encerrado as medidas aplicadas às meninas que estão gestantes nesse período, mesmo que elas, por serem gravidez de risco devido ao fator de idade e também agravado ainda mais pela situação de pandemia. Segundo o relato dos técnicos e técnicas, existem juízes que estão, inclusive, desconsiderando e sequer citando
nas sentenças o agravante das adolescentes estarem gestantes nesse período e que determinam ainda a permanência das adolescentes no processo de cumprimento de medida de liberdade assistida presencialmente, porque é uma medida que já retomou as atividades presenciais, ou seja, ainda que a corregedoria tenha orientado de que os atendimentos devam ser feitos de maneira presencial quinzenalmente, o judiciário tem exigido, então, que as meninas compareçam aí, se desloquem até os serviços quinzenalmente para o cumprimento da medida de liberdade assistida. Se tratando das medidas de prestação de serviço à comunidade, segundo algumas sentenças a partir do relato dos técnicos e técnicas aqui da cidade de São Paulo, o judiciário ainda tem indicado que quando a retomada da medida de prestação de serviço à comunidade, porque ela está suspensa em decorrência da pandemia, as adolescentes devem ser inseridas nas unidades acolhedoras para o seu cumprimento. Ou seja, o judiciário sequer tem considerado as adolescentes gestantes como um quadro agravante, como grupo de risco, seguindo contrariamente às recomendações da Organização Mundial da Saúde com relação às medidas de prevenção à Covid-19. Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 95 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto em São Paulo. Agora imagina quanta violação acontece e a gente nem consegue falar aqui. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14, de terças e quintas. Acesso ao Boletim Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.